Então vamos comigo lá em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: antes de ler o texto, eu quero contar para vocês qual vai ser o título da nossa mensagem. Covardia ou coragem? Interessante esse título, né? Mas nesse texto você vai entender isso. Seremos covardes ou corajosos? Diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Vamos ler essa pergunta juntos, que eu acho incrível isso. Vamos lá? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Covardia ou coragem? Nós vemos aqui um cenário de ventos e tempestades. Jesus chamando seus discípulos para passar para outra margem. Com certeza, os discípulos estavam vivendo muitas experiências com Jesus. Vendo Jesus ensinar, vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar pessoas. Era uma maratona de milagres, era uma maratona de aprendizado. Mas agora, Jesus os chama para passar para outra margem. Ou seja, vamos para outro lugar. Vamos para uma nova etapa. Só que, quando eles vão para essa nova etapa, eles encaram uma tempestade. Eu queria observar isso com vocês logo na nossa introdução. Tempestades sempre vão existir. Dias de fortes ventos, de muitas chuvas, sim, sempre vão existir. Ali estão os discípulos em meio a um mar revolto, com altas ondas, com muito vento, mas Jesus dormia. Interessante. É necessário encarar as tempestades. É necessário encarar os ventos, porque Jesus quer nos levar para um outro lado, para uma outra margem. Todos nós vamos viver novas etapas, novos desafios. Com certeza vamos passar para outra margem. Mas, antes de chegar ao outro lado, nós precisamos aprender a lidar com os ventos e com as tempestades. Mas será? O que significa, então, esse outro lado? É viver uma jornada de fé, de experiências sobrenaturais. Essa é a diferença de sermos cristãos. Essa é a diferença de realmente não sermos meros religiosos, meros espectadores, pessoas que gostam de ir à igreja e ouvir o evangelho e cantar algumas canções bonitas. Eu estou falando aqui de cristão. Pessoas que decidiram seguir a Jesus. Pessoas que disseram: Jesus, vem entrar aqui nesse barco, na minha vida, na minha história. Vem me conduzir, vem me ensinar. Vem me levar a uma viva experiência com o Senhor. Vem me conduzir para o outro lado. Eu quero vencer as etapas que o Senhor tem para mim. Todos nós fomos chamados por Jesus para vivermos novas experiências, novos milagres.
todos nós, sem exceção. Se você aqui ainda não tem um milagre para contar, eu quero dizer, prepare o teu coração, escancare ele para receber Jesus, se você ainda não o recebeu. Diga: Jesus, eu quero viver uma vida de experiência pessoal com o Senhor. E se você já o recebeu como Senhor e ainda não viveu milagres, chegou a hora de dizer: Jesus, eu não quero ficar só na teoria. Eu quero viver a prática do Evangelho. Eu quero viver o teu sobrenatural. Porque quer você queira, quer você não queira, você vai encarar tempestades. Você vai encarar vendavais. Você vai encarar tempos difíceis, você vai encarar mudanças, você vai ter que passar para o outro lado. E no momento que vem uma tempestade, nós seremos desafiados. E assim veremos o quanto somos capazes de superar os desafios, porque Jesus está conosco. Os discípulos estavam vivendo dia a dia essas novas experiências. E assim também Jesus está nos conduzindo para outra nova etapa. Um novo tempo. Tempo de crescer como igreja. Tempo de crescer como comunidade que serve ao Senhor. Deus quer que você cada dia cresça. E Deus sempre tem algo novo para cada um de nós. Mas é impossível nos tornarmos maduros se em meio à tempestade a gente der lugar à covardia. Se a gente der lugar ao medo e não à coragem, não à ousadia. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês das minhas próprias experiências que eu vivi logo na entrada do ano de 2022. Incrível, cada novo ano, uma nova etapa, uma nova experiência. Mas eu não estou aqui triste, eu estou aqui feliz, porque eu tenho provado a misericórdia do Senhor. Mas pessoas que eu amo muito, 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 têm encarado o câncer. E é tão doloroso você conviver com pessoas que estão lutando contra essa doença. Você conhece alguém que está lutando contra o câncer aqui? Levanta as mãos para que eu saiba. Está vendo? A maioria da igreja. E é tão difícil, tão doloroso você ver a pessoa lutar contra as debilidades do corpo, contra essa enfermidade. Nós cremos na cura, nós cremos no poder de Jesus. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Está lá em Isaías 53, eu creio nisso. Mas, queridos, experimentar o sobrenatural de Deus quando o seu corpo passa por mudanças é tão difícil. E acompanhando essas pessoas que eu amo, eu também recebi uma notícia de que uma pessoa muito amada, que é minha irmã mais velha do que eu, também estava com câncer. Um câncer que começou no ovário. E que, infelizmente, a debilitou muito, muito, muito. De setembro para cá, setembro de 2021, nós acompanhamos mais de perto o tratamento da minha irmã e eu realmente fiquei muito entristecida diante da situação que a minha irmã, que eu tanto amo, estava passando. Ali ela entrou numa sessão de radioterapia, uma sessão de quimioterapia. E eu tendo acompanhamento médicos rotineiros, de tempo em tempo, toda mulher tem que fazer alguns exames rotineiros, principalmente depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50. E ali, o médico perguntou o meu histórico familiar e me pediu alguns exames específicos, começando logo agora em janeiro, no início de fevereiro, mais precisamente. E ali, quando o médico me pede alguns exames e conversa um pouquinho sobre o meu histórico familiar, eu faço uma bateria de exames e aí passa-se o tempo, eu recebo por e-mail o resultado do exame. E nesse dia que eu recebi o resultado do exame, eu estava a todo vapor junto com a equipe que está cuidando de toda a organização, do grupo de mulheres da igreja, tem feito um trabalho maravilhoso. Eu estava junto com elas sonhando, junto com elas planejando, quando de repente eu abri o e-mail ali que eu recebi do hospital e eu li o meu resultado do exame ginecológico. E o resultado do exame era que no meu ovário esquerdo, a imagem detectada era de alto risco de câncer no ovário esquerdo. Quando eu li aquele e-mail, eu pensei, eles erram, eles fazem drama. Na hora eu
passou mil coisas na minha cabeça. Eu ignorei aquele e-mail. E tinha seminário à noite. Fui para o seminário, ministrei o louvor, dei a aula. Naquele dia eu ia dar aula. Mas depois que terminou a aula, eu estava quebradinha emocionalmente. Minha alma começou a ser chacoalhada. Um vento forte chegou aqui dentro. Nos meus pensamentos, nas minhas emoções. E eu não me continha dentro de mim. Até então eu não tinha compartilhado com ninguém. Eu cheguei no pastor Paulo e falei, pastor Paulo, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Ele sabe disso. Porque eu li o meu exame e eu já entendo sobre isso e eu preciso de oração. Ali ele orou por mim, voltei para casa fortalecida, passou segunda, passou terça, passou quarta, e eu orando, eu pensei, se é realmente necessário que eu tenha um acompanhamento, o médico vai me ligar e as coisas vão acontecer. E eu fui a uma visita, que já tinha sido marcada. E chegando na visita, eu conversando com a pessoa, ela abrindo o coração, eu comecei a receber uma ligação do hospital, ligou uma vez, ligou duas vezes, e eu pensei, meu Deus, mas eu estou numa visita, não posso atender. E aquela insistência, aí eu falei para a irmã, me dá licença um pouquinho, porque eu preciso atender essa ligação. E aí eu entrei no banheiro, e ali o médico fala assim para mim, querida Juliana, a querida é da Juliana, tá? Juliana, eu queria te dizer que, infelizmente, eu sinto muito, a palavra foi essa, eu sinto muito, mas você, ao que tudo indica, está com câncer no ovário. E eu preciso rapidamente te passar para um oncologista. Isso na quinta-feira. E ali ele me conversou comigo, foi mais detalhista na conversa. E ali ele já falou, não se preocupe que hoje mesmo eu vou marcar um oncologista para você e você vai entender de uma forma mais clara o que está se passando com você. Eu confesso que eu resumi a minha visita porque eu não queria chorar na frente daquela pessoa querida que estava passando por um desafio. Eu queria só deixar uma palavra de alegria, de consolo, mas quando eu entrei no carro, queridos, o vento era forte, muito forte, dentro dos meus pensamentos, dentro da minha alma. Eu pensei, meu Deus, o que será dos sonhos? Senhor, o que será de tudo que o Senhor prometeu para mim? E a minha alma começou a gritar. Os meus sentimentos estavam sendo chacoalhados. E de repente eu pensei, eu preciso conversar com alguém, eu preciso conversar com alguém. E eu parei o meu carrinho na porta de uma irmã muito querida, muito amada, uma intercessora fiel, uma amiga do coração. Eu cheguei na casa dela e falei, sinto muito, você tem que me atender. E ali eu chorei, e ali ela me fez um chazinho e eu comecei a receber ligações do hospital. E aí o médico foi bem rápido, bem preciso. E ali já ligou também, falando sobre o oncologista, explicando mais detalhes e marcando a minha consulta para o outro dia, na sexta-feira. Até então eu não quis compartilhar com ninguém, a não ser com pessoas que eu sabia que iam interceder por mim. Eu tinha uma programação para acontecer, tantas coisas acontecendo. E eu pensei, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E ali, então, foi marcado para sexta-feira a minha consulta. Fui no oncologista e o oncologista falou, olha, o que diz a imagem? O que diz a imagem, lá o resultado é que é um câncer. Eu tenho grandes expectativas de que não é um câncer. Mas nós só vamos tirar essa dúvida se você passar por uma biópsia. E a melhor forma da gente resolver esse problema é você já entrar numa cirurgia. Vamos fazer isso o mais rápido possível. Aí ele me deixou na salinha, ele saiu, daí ele voltou. E eu quero dizer para você que algo interessante aconteceu. Eu tinha uma cirurgia marcada para quarta-feira e a pessoa cancelou. Então eu quero que você vá para o hospital na terça, se prepare fazendo uma bateria de exames e aí na quarta-feira você vai passar por uma cirurgia. Aí eu senti, agora eu estou dentro da tempestade. Agora eu estou sentindo a força da tempestade. Queridos, confesso que foi difícil para mim e eu pensei, e agora, Jesus? Eu estou vendo a situação que a minha irmã está vivendo. Eu não quero que a minha mãe saiba disso. Já basta o desafio que a minha família está vivendo. Senhor, e agora?
E agora? Eu compartilhei com as minhas filhas, porque eu queria que elas entendessem que eu ia passar por uma cirurgia e confiante de que Deus ia fazer um milagre, mas ao mesmo tempo oscilante emocionalmente. Sabe por quê? Porque eu sou gente, como você. E quando a gente recebe uma notícia assim, a gente tem alma, a gente sente. E ali, as irmãs, muito dedicadas, prepararam cada detalhe do nosso encontro de mulheres. E no encontro de mulheres, nós tivemos momentos tão edificantes, desde o louvor, desde o compartilhar da palavra da nossa irmã Dora, que foi tão edificante ali, eu nunca mais vou esquecer da palavra que ela deu, do testemunho da Neuzeli, que foi maravilhoso, poderoso, mas algo me marcou naquela manhã. Eu falei para as irmãs o que eu estava passando. Eu falei, irmãs, eu vou ter que passar por uma cirurgia, o diagnóstico do exame é esse, mas eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. E é verdade, queridos. Até naquele momento eu sentia dores. Estava difícil para mim ficar em pé porque eu sentia dores. Mas naquele momento as irmãs foram até mim. Eu nem me lembro quais eram. Mas eu sei que várias irmãs se aproximaram. Algumas se ajoelharam, outras colocaram a mão no meu ventre. E naquela hora eu tenho certeza que Deus ouviu a oração das minhas irmãs. Deus ouviu a oração. Porque depois daquela minha experiência ali, de receber aquela jorrada de intercessão, eu fiquei tão forte, fiquei tão feliz, que eu preguei no domingo à noite. Porque minha alma ficou em paz, mas eu ainda estava dentro da tempestade. Eu estava vivendo dentro daquela tempestade ainda. Eu tinha que passar por uma cirurgia. E para mim não é nada agradável ter que arrancar um dente, muito menos passar por uma cirurgia. Mas ali eu fui em paz. E eu sempre tenho uma música, que eu adoto essa música nos momentos de desafio. E aí veio na minha mente aquela música do Thales, que chama A Resposta. Quem já ouviu essa música? Eu vivo de milagre nessa vez, vai ser mais um milagre. Eu não sei cantar igual o Thales, não pego o tom do Thales. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser mais um milagre. E aí eu estava em casa sozinha, eu colocava o Thales. E vai ser mais um. Eu não conseguia alcançar a voz do Thales, mas eu cantava. E ali eu estava liberando a minha alma, dizendo, minha alma confia, minha alma se entrega, porque o meu Deus é um Deus de milagres. É um Deus de milagres. Mas aí, queridos, contando para vocês um pouquinho da minha tempestade, eu entrei na terça-feira e ele começou, tira sangue, tira sangue, tira sangue. Por fim, ali eu já não aguentava mais ver tirar tanto sangue, faz exame, faz exame. E o último exame que eu fiz, isso já era, eu acredito que era por volta de 10 e pouco da noite, 11 horas, que é aquele que você passa dentro da máquina, você toma algo e passa dentro daquela maquinazinha para eles verem como é que está tudo dentro de você. Aí quando eu fiz aquele último exame, eu estava orando e pensando, e na minha mente pensando, Senhor, esse exame pode ser tão definitivo que eu não tenho que passar por uma cirurgia. Porque esse era o meu desejo, nem passar por uma cirurgia. Mas quando termina o exame, vem o médico explicar e diz, olha, não é uma metástase. Ouvir isso para mim não foi nada agradável. Porque não é uma metástase, para mim significava que era um câncer e que ele não tinha tomado conta dos órgãos. Isso era tarde para mim, eu falei, Jesus, vai ser mais um milagre. E naquela hora eu me lembrei de algo que a minha filha Miriam falou para mim quando eu fiz o FaceTime e conversei com elas. E elas disse, mãe, acabou o tempo de Deus na sua vida? Ela foi forte, falou isso para mim sem chorar. Acabou, mãe, o tempo de Deus na sua vida? Eu falei, não, Miriam, não acabou. Tem muita coisa boa para Deus fazer. Então ela falou, então descansa, mãe. Eu falei, é isso que eu vou fazer, filha. Eu me lembrei da palavra que a Miriam me deu e falei, Senhor, não acabou o tempo do Senhor. O Senhor tem muitas coisas para fazer ainda. Eu sei que o Senhor é um Deus de propósito. Eu sei que eu nasci para viver os planos e propósitos do teu coração. Meu testemunho testifica disso. Porque eu não fui um aborto. O Senhor quis que eu vivesse, que eu me tornasse um testemunho de que o Senhor é real. E é verdade para mim.
O Senhor é real. Agora, Senhor, eu preciso desse milagre. Que a sua boa mão esteja sobre mim. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, passei pela cirurgia. Foi tudo bem. Tudo bem. Ali, logo depois, o médico veio me dizer que, graças a Deus, era simplesmente um cisto ovariano. E não era um câncer. Passei pela biópsia, também todos os exames, nenhuma célula cancerígena no meu corpo, para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus. Mas sabe, queridos, foi tão bom para mim ver o quanto nós somos família. Quanto minhas irmãs, meus irmãos foram amorosos comigo nesses últimos dias. Gente, vocês são preciosos demais para mim. Eu amo cada um de vocês, mas agora amo mais ainda. O meu vínculo com vocês, assim, é eterno. Mas como eu me senti amada. Eu nunca recebi tantas flores em toda a minha vida. Foram tantas flores que eu tive que levar algumas delas lá para o meu basement, porque não cabia no balcão, não cabia. Tantas flores, tantas comidas gostosas. E quem mais gostou disso tudo foi a Verinha. A minha sogra, a hóspede, ela falava, ô, delícia! Tantas comidas gostosas, um tempo onde eu vi que mesmo em meio aos ventos e à tempestade, Deus quer nos levar para outra margem, aonde nós vamos amadurecer, crescer no propósito de Deus para as nossas vidas. Não tem como evitar as tempestades. Não tem como evitar os dias difíceis. E é nessa hora que eu tenho que decidir, eu vou ser covarde? Ou eu vou ser corajosa? Eu vou dizer, Deus desistiu de mim. Deus não me ama mesmo. Acabou a minha história. Não tem jeito. É nesses momentos onde a nossa fé é chacoalhada, onde a nossa fé é desafiada, que nós precisamos olhar para o Senhor. E às vezes olhar para alguns irmãos e dizer, me ajuda para a minha fé permanecer firme. Certa vez um homem disse isso para Jesus, Jesus, me ajuda na minha pequena fé. E Jesus o ajudou. Nós precisamos ser corajosos. Mas eu confesso, queridos, que eu tive medo. Eu senti desafiada. Eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Segurei muitas vezes para não desmontar na frente das pessoas, para não chorar. Porque ali dentro de mim, Deus estava construindo algo novo e eu precisava simplesmente continuar acreditando no cuidado dEle. Permanecer acreditando na fidelidade dEle. Permanecer descansando no amor dEle. Mas eu confesso para você que eu não consegui deitar e dormir no travesseiro como Jesus. Em meio à tempestade. Que interessante esse episódio que acabamos de ler, nesse texto incrível. Não sei se você andou nos seus pensamentos, imaginando Jesus ali dormindo no travesseiro. Descansando em meio a uma grande tempestade. Sim, foi isso que Jesus fez. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, é possível vocês vencerem os dias maus confiando em mim. É possível vocês superarem os ventos, as tempestades, descansando em mim. É possível vocês viverem grandes milagres ao ponto do vento ter que cessar, o mar acalmar, porque vocês estão comigo. Jesus disse em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus, querido, tudo é possível. Tudo é possível. Os discípulos estavam ali tão apavorados, que chegam diante de Jesus e falam, mestre, o Senhor não se preocupa? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Quantas vezes nós também gritamos assim diante de Deus, Senhor, o Senhor não está preocupado com esse desafio? O Senhor não está vendo a situação que eu estou vivendo? Senhor, eu não vou suportar essa nova fase. Vai, queridos. Se Jesus está com você, você vai, querido.
Se você um dia abrir o seu coração para ter um relacionamento real com Jesus, você vai superar esse desafio. Porque o Senhor jamais, jamais te abandonou. Jamais te abandonará. Assim os discípulos gritam. Mas Jesus fala: ei, vento, cessa. A Bíblia diz que tudo se acalmou. Mas Jesus dá uma palavrinha para eles. Qual é a palavrinha que Jesus dá? Vamos lá de novo no texto? Olha o que Jesus disse a eles aqui. Verso 40. Por que sois assim tímidos? No original é o mesmo que medrosos e covardes. Então, na tradução, aqui Almeida atualizada, está tímidos. Mas se você for lá para o grego, para a essência, é mais ou menos: por que essa covardia? Por que esse medo? Por que vocês se deixaram ser tomados por esse sentimento de covardia e de medo, ao ponto de se intimidarem diante dessa nova situação? Eu estou levando vocês para outra margem. Não podemos ignorar que na vida nós vamos passar por aflições. Esse evangelho antigo que dizia que aceitou Jesus é só alegria. É só alegria, é só alegria, é só festa, não tem nenhum desafio, não tem luta. Não, gente, tem. Jesus sentiu angústia. O próprio Jesus sentiu angústia. Jesus chorou. Vocês estão entendendo? Que tem dias onde nós nos sentimos tristes, nós choramos, nós ficamos abatidos. Sim, isso acontece. Mas tem algo que Jesus ensina aos seus discípulos aqui. Eu quero que vocês entendam. Porque eu estou com vocês, tudo é possível. Porque eu estou com vocês, essa nova etapa que você está vivendo, essa nova situação que você está encarando, pode ser transformada em um grande milagre. Pode ser transformada em uma nova experiência do poder sobrenatural de Deus. E hoje eu quero deixar para vocês 3 lições que eu extraí desse texto, meditando na minha própria experiência e na experiência dos discípulos com Jesus. Eu me contextualizei nesse texto, nesses últimos dias que eu vivi. Eu fiquei imaginando: meu Deus, eu também sinto medo. Senhor, eu preciso de Ti. E sabe, a primeira experiência que eu quero deixar para vocês aqui, que eu tive aqui: se Jesus está no barco, vamos aprender a agir como Ele. E não como eu ou você já está acostumado a agir. Foi uma lição que eu tirei. Jesus está no barco comigo. Então eu preciso aprender com Ele. Eu preciso aprender com Ele. Descansar. Eu confesso para você que eu mudei de etapa agora, depois dos 50. Estou com 50. Esse ano eu vou entrar para 51. Agora eu vou ser uma mulher mais tranquila. Amém? Quem profetiza isso sobre mim? Eu sempre fui meio esquentadinha, sabe? Eu pareço ser muito calma, mas também sou bem esquentadinha. Mas eu decidi que diante de cada novo desafio, Senhor, eu vou descansar. Eu vou descansar. Eu me lembrei daquela canção da Ana Paula, muito antiga. Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo o que eu preciso. Lembra disso? Mas também diz assim essa letra: quando a tempestade vem, tudo se transtorna. Quando a tempestade vai, tudo se transforma. É verdade que quando você está vivendo no meio da tempestade, você fala: oh, meu Deus do céu, o Senhor esqueceu de mim. Oh, é um fantasma. Lembra da outra experiência dos discípulos com Jesus e Ele anda sobre as águas? A gente fica transtornado. Ah, mas será que eu vou conseguir pagar essa conta dessa vez? Será que eu vou conseguir lidar diante dessa fraqueza física que eu estou vivendo? Eu tenho que trabalhar, eu cheguei nesse país, não tem jeito para mim. Você vai conseguir, calma. Calma. Você está entrando em uma nova fase, uma nova etapa. Mas se Jesus está com você, descanse. Vamos aprender com Jesus a descansar. A descansar. Olha, o que diz o Salmo 121 a partir do verso 3.
Eu amo esse salmo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Olha o próximo versículo. É certo que não dormita e nem dorme quem, igreja? O guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aleluia! Precisamos tomar posse dessas verdades no dia da adversidade. Ele está conosco. O guarda de Israel não dorme. Jesus dormiu ali para ensinar algo para os seus discípulos. Eu creio. Chega lá no céu, a gente tira essa dúvida, tá bom? Mas eu creio que foi proposital. Sempre tem tempestades no mar. Jesus foi dormir para que eles amadurecessem. Para que eles experimentassem, porque eu estou com vocês. Vocês vão vencer todas as coisas. Mas a verdade é que depois que estes discípulos vivem todas essas experiências e são cheios do Espírito Santo, eles também vivem coisas extraordinárias. Não é verdade? Mas que lição essa? Jesus descansou. Descanse. Você está vivendo um novo desafio? Chegou recentemente nesse país. Deus já preparou tudo para você. Dias melhores virão. Deus não te abandonou. O Senhor não está dormindo, Ele não esqueceu de você. O guarda de Israel não dorme. Nunca, nunca nem vai cochilar. Aquele que te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Olha assim a sua direita, imagine. Ele está aqui sempre comigo. O guarda de Israel nos guarda. Ele está conosco, nos ensinando em meio às adversidades. Mas para amadurecermos, precisamos encarar as adversidades. Precisamos deixar de ser meninos na fé. Não, tem luta, então vamos encarar. Mas sabendo que o Senhor está conosco, o guarda de Israel não dorme. Talvez você está orando por uma mudança na sua família, creia. O guarda de Israel não dorme, ele vai mudar. Esse cenário vai mudar. Ah, você quer prosperar, está cansado? Sim, então ore, busque o Senhor vai mudar essa situação. O guarda de Israel não dorme, ele ouve a sua oração. Ele vai mudar a sua sorte. Coragem, coragem. Olha o que está escrito aqui. Eu ganhei essa blusa e falei, ela é profética. É um tempo novo sobre a minha vida. Coragem. É tudo que nós precisamos diante dos novos desafios. E nós recebemos uma palavra profética na segunda-feira. E eu guardei ela no coração. Ainda viveremos novos desafios. Viveremos. Mas o Senhor diz, eu estou contigo, igreja amada. Eu estou contigo, minha amada igreja. Ah, querido, se Jesus está conosco, não importa. Não importa. Vamos ter mais testemunhos para dar. Mais histórias para contar para os nossos filhos, para os nossos netos, de geração em geração, porque Deus está conosco. O guarda de Israel está conosco. A segunda lição que eu quero deixar para nós hoje é, lembre-se do que Ele já fez. E tenha fé de que Ele ainda fará coisas maiores. Sabe, se tem uma coisa que nós facilmente esquecemos, são dos momentos bons. Aquilo que Deus já fez. E facilmente nos lembramos daquilo que está faltando, daquilo que ainda não mudou. É necessário alimentar o coração com aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus já fez. Você está aqui nesse país? Então fala para o seu irmão, Deus já fez. Amém? É a misericórdia de Deus te sustentando aqui. Agora encare com fé. E você vai ver tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Mas sabe, se tem uma coisa que nós precisamos exercitar diariamente, é a nossa fé. A gente recebe essa vitamina aqui agora no culto, boa, mas precisamos alimentar amanhã de manhã
Quando você está dirigindo a sua van e você vê uma luzinha da polícia. E você sabe das dificuldades que você encara nesse país. Você sabe dos desafios que você enfrenta. Ali a sua fé é exercitada. É ali. Quando você volta para casa e ainda você ouve algumas palavras que você não gostaria de ouvir, é ali que a sua fé é exercitada. Quando você recebe alguns bills e vem mais alto do que você imaginava, ali a sua fé vai ser exercitada. É nessas horas que a gente tem que pensar, uau, Deus não mudou. A Bíblia nos diz isso em Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Sabe, nós estamos mudando, nós estamos crescendo, alguns espiritualmente, emocionalmente, porque já passou da idade de crescer, né? Só cresce outras coisas, barriga, outras coisas. Mas nós estamos crescendo, estamos evoluindo, amém, queridos? Estamos crescendo espiritualmente, estamos amadurecendo. Deus é Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda, nele não há variação de mudança, Deus é Deus. Ele não muda, nós estamos mudando. Nós estamos aprendendo, nós estamos extraindo lições nas experiências da vida. Mas Deus é Deus. Ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, Ele não mudou. Isso significa que eu e você podemos crer na palavra dEle. Isso significa que eu e você podemos e devemos tomar posse da palavra dEle. Quem pode dar uma glória a Deus? Amém, queridos? Você pode acordar amanhã e dizer, o guarda de Israel não dorme. A tempestade chegou, os ventos são fortes. Ah, mas o meu Jesus está comigo. O meu Jesus está comigo. O guarda de Israel não dorme. Ele já fez ontem na minha vida. É a misericórdia de Deus que me fez chegar até aqui aonde eu estou. Então, esse Deus que me fez chegar até aqui, Ele pode me levar para outra margem, para um outro lado, para novas experiências. Quantos querem mudar de margem aqui? Quantos querem viver experiências sobrenaturais com Deus? Amém? Então chegou a hora de encarar e não ter medo. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que nos enviou a Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, Jesus que habita conosco, Ele disse, o próprio Jesus, eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. Vamos exercitar a nossa fé orando mais. Vamos exercitar a nossa fé adorando mais. Se tem algo poderoso para colocar a sua alma no lugar, chama-se adoração. E a declaração da palavra de Deus é poderoso. Todas as vezes que você entrar numa zona assim de risco, de medo, de dúvida, comece a cantar. Mas não é qualquer coisa não. Cante aquilo que te traz esperança. Cante a palavra de Deus. Se você não vê um cântico, comece a fazer um cântico novo ao Senhor. Sabe por quê? Porque à medida que nós começamos a declarar quem Deus é, a nossa alma entra numa atmosfera de reconhecimento de quem Deus é. E aí ela não governa mais, mas é a nossa consciência que governa ela. Ah, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você já ouviu essa música? Quantas vezes na minha vida, na hora da luta, eu falava, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. E nessa hora onde o medo queria tomar conta, eu cantava. Tem um ditado aí fora que diz que quem canta os males espanta. Mas isso não é verdade. Quem adora os males espanta. Porque tem algumas canções aí que só atrai o que é mal, não é verdade? Mas quem
no meio da luta, começa a declarar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, que Deus não mudou, que Deus está contigo, Ele vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Lembra dessas canções? Quando nós começamos a declarar essas verdades, queridos, a nossa alma aprende a descansar. Aprende a descansar. Ocupe os seus ouvidos com aquilo que te enche de esperança, que torna memoráveis os feitos do Senhor na sua vida, que te leva a declarar quem Ele é, porque assim nós vamos ter as nossas forças renovadas como da águia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os que confiam no Senhor, eles voam alto como águia. Está na Bíblia essas verdades. Mas o segredo está na confiança. E quando a nossa alma grita, nós devemos então começar a adorar e declarar quem é o nosso Deus, até que a nossa alma se aconchegue no descanso de Deus. Deite no travesseiro chamado fé. Descanse nesse Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é bom. Eu nunca posso me esquecer disso. Você nunca pode se esquecer disso. Deus é bom. E por último, queridos, eu quero dizer algo a vocês hoje à noite, que é o que o Espírito Santo tem dito para mim. Eu quero transmitir aquilo que tem sido ministrado na minha vida. Não ao medo. Não à covardia. Não ao medo. E não a covardia. Eu fui criada em um ambiente onde a palavra medo era muito falada. A gente tem esse hábito de falar, ai meu Deus, que medo. Ai meu Deus, que medo. E eu fui descobrindo que não era simplesmente uma palavra que a minha família falava muito, principalmente a minha mãe. Ai meu Deus, que medo, ai meu Deus, que medo. Aquilo realmente gerava um cenário de medo, muitas vezes, principalmente em mim. E muitas vezes eu me deparei totalmente sendo paralisada pelo sentimento de medo. Medo. Se tem uma coisa perigosa, é o medo. Nós precisamos lidar com o medo. Eu já ensinei isso em sala de aula. Tem 2 tipos de medo. O medo positivo, que é o medo que me faz analisar. Eu não vou pular daqui. Eu não vou medir, vou calcular. Esse medo é o positivo. Eu não vou pular esses 3 degraus. Eu não estou preparada para isso. Talvez quando eu tinha 15 anos. Eu calculo, eu penso. Quando eu estou num prédio alto. Esse é o medo positivo. Quando você vai ultrapassar, você analisa antes. Mas tem um medo que é negativo. E qual é o medo negativo que a psicologia trata, que um bom conselheiro trata? É aquele medo que está te roubando o seu potencial. É aquele medo que está tirando a sua paz, é aquele medo que tirou a alegria da sua casa. Você já não tem alegria, você não trabalha com alegria, você não vive com alegria, você tem medo, está sempre preocupado, sempre roendo os dentes, sempre ansioso, aquele medo contínuo. Esse medo é o negativo, que rouba o seu potencial. A sua capacidade de aprender, de crescer, de desenvolver para algo maior. E essa é a última observação que eu quero deixar para nós hoje à noite. Vamos ter cuidado com o medo e com a covardia. Por quê? Porque a Bíblia nos diz lá, em 2 Timóteo, quero que vocês leiam comigo esse texto. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de timidez. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas o que Deus nos deu é o espírito de poder, espírito de amor, mas também de moderação. Há sobre nós o poder sobrenatural do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Aqui, em mim, em você, reside aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos.
O Espírito do vivo Deus, Ele habita em nós, Ele habita conosco. O Espírito Santo, Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia. Igreja, nós podemos ser o lugar do avivamento em Filadélfia. Nós podemos ser o lugar onde o coxo vai deixar aqui a sua muleta e vai sair saltando e dando glória a Deus. Igreja, nós podemos ser o lugar onde famílias vão ser restauradas. Nós podemos ser o lugar onde as pessoas entram debaixo do jugo do vício, mas são libertas por causa do poder sobrenatural de Jesus, do Espírito Santo. Mas por isso e para isso nós ministramos nesses últimos meses amor, paixão por Deus. Amar a Deus, amar aquilo que Deus nos confiou, amar a missão que Ele nos entregou. É possível amar? Sim, porque Deus derramou nos nossos corações o Espírito Santo e esse amor vem dEle. Então nós temos ousadia, poder nele. Nós temos capacidade de amar. Amar. Ser um instrumento de Deus para abençoar, contando as suas próprias fraquezas, as suas superações, mostrando que é Deus que faz a diferença na sua vida. Você não é nada sem o poder sobrenatural dele. Porém, por causa do poder sobrenatural dele, nós nos levantamos como testemunhas vivas de quem ele é, o mesmo ontem, hoje e sempre será. Aquele que muda o cenário daqueles que creem, aquele que cura. Queridos, eu vou te contar algo que tem sido maravilhoso também. Minha irmã passou pela radioterapia, está no último estágio da quimioterapia e está comendo feliz. Essa semana eu conversei com ela várias vezes. Ela manda foto do prato de comida que ela fez e comeu. Porque Deus ouve as orações. Eu ainda creio numa completa cura. Deus pode usar os médicos para isso. Por que não? É Deus que dá conhecimento aos homens, mas Deus também pode fazer algo instantâneo, sobrenatural. Na vida da minha irmã, dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo, que nós temos orado por eles. Hoje mesmo oramos e profetizamos a cura sobre a vida dos nossos irmãos. Deus é poderoso para isso. Ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de ousadia. Nós não podemos impedir os ventos, nós não podemos impedir as tempestades da vida, mas podemos sair dela mais fortes. Posso dizer para você que Deus me deu uma lição tremenda. Eu comecei o ano de 2022 entendendo que as mulheres fazem coisas excelentes mesmo sem mim. Elas são incríveis. Eu pude ver que vocês me ensinaram tanto nesses últimos dias. Com a gentileza, com o serviço, com o trabalho, com as orações. Meus irmãos, Deus me deu tantas lições nesses dias, queridos. Tantos temas de pregação nesses últimos dias. Nós precisamos uns dos outros. Mas precisamos também encarar os ventos e sair dele mais fortes, mais ousados, ainda mais alinhados ao propósito de Deus para nós. Porque servimos a um Deus que tudo pode. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele acalma os ventos, ele acalma as tempestades. Jesus dormia em meio às tempestades. Será que conseguimos descansar em meio a tudo que estamos enfrentando hoje? Será que nós podemos nos levantar hoje à noite e dizer: Jesus, eu vou te adorar por tudo que tu és, por tudo que o Senhor já fez. O Senhor é o único digno de ser louvado. Não vou viver mais movido pelas emoções e pelas circunstâncias. As circunstâncias ainda não estão como eu desejava, como eu desejo. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é bom e eu vou adorar o Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Vou descansar no teu cuidado. Sempre haverá uma nova experiência. Sempre haverá um novo desafio. Agora nós vamos escolher. Vamos ser covardes ou corajosos? A escolha é sua.
A escolha é sua. Creia no cuidado de Deus sobre a sua vida. Mantenha uma fé viva. Mantenha uma fé viva. Você está passando uma experiência nova hoje? Como você entrou aqui hoje à noite? Tem um desafio novo que você está encarando? Preste atenção no que eu vou te dizer. Chegou a hora da sua fé ser fortalecida. Chegou a hora da sua fé ser fortalecida. Deus não te abandonou não, meu irmão. Deus não te abandonou não, minha amada. Chegou a hora da sua fé ser fortalecida. Vamos nos colocar de pé.